Se você acha que vender é errado, você ainda não entendeu o jogo. Tem gente que acha que vender é errado, o brasileiro principalmente tem muito dessa visão errada. E hoje, se você ficar aqui comigo, a gente vai desmistificar isso de vez. A gente vai tirar isso da tua cabeça para que você consiga vender mais e mais e mais e mais. Porque quando você acredita que vender é algo bom, é algo ético, você começa a vender, obviamente, muito mais. Então fica comigo aqui que a gente vai falar sobre isso hoje. Porque vender na prática é uma das coisas mais positivas que você pode fazer por alguém. É uma das coisas mais benéficas que você pode fazer por alguém. Quando você vende para essa pessoa, dependendo do que você tem para vender, obviamente, se você for um traficante, óbvio que é horrível se você estiver vendendo. Mas me entenda bem. Se você tem algo extremamente bom para vender, se você confia naquilo que você está vendendo, se você tem algo que realmente é bom, é sua obrigação vender. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que vender é ajudar. Vender é agregar. E como essa mudança de mentalidade pode transformar completamente aí seus resultados dentro do teu negócio, dentro do teu projeto, seja o que for. No final eu vou te mostrar como aplicar isso na prática, como sempre. Legal? Direto de quem realmente está no campo de batalha aqui vendendo todos os dias. Então fica comigo aqui que eu vou te mostrar como mudar isso internamente. Então assim, a crença errada sobre vendas. Muita gente associa venda com manipulação, né? Na conotação errada da palavra ali, né? Manipulação com o sentido errado. Claro que manipulação ela já tem esse lado um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco ruim comparado a outras palavras como persuadir, convencer. Manipulação ela já tem essa conotação mais pro lado ruim. Então muita gente associa vendas com manipulação. E venda não é manipulação. Venda não é manipulação. Muita gente associa venda com insistência, com gente chata. Muita gente associa vendas com empurrar algo. Mas obviamente a gente tem que olhar um pouco para trás. Por que isso aconteceu? Obviamente a gente tem vendedores muito ruins no mercado. A gente tem vendedores muito ruins no mercado, seja no meio tradicional quanto no meio online. No meio offline quanto no meio online. Temos vendedores muito ruins, temos tiradores de pedido somente, pessoas que realmente são insistentes, chatas, ao ponto de ficar oferecendo coisas que não agregam em nada para aquela pessoa específica ali. Por quê? Você vender algo útil é você vender para alguém que necessita, tem uma dor específica e muitas vezes urgente, e você vende um produto para ela que vá solucionar aquela dor específica, aquela necessidade, ou algum desejo específico daquela pessoa. Mas isso só acontece, essa venda ruim, ela só acontece quando o produto é ruim ou a pessoa não acredita no que vende. Quando você não acredita no que vende, isso acaba travando todo o processo de vendas de fato, e aí você realmente não consegue gerar resultado. O problema ele não é vender sem convicção e sem valor real do que você está vendendo, do que você está trazendo ali para outras pessoas, tá? Vender, de fato, é gerar transformação. Vender é gerar transformação. É literalmente você pode transformar a vida de uma pessoa ali com uma venda. Literalmente você consegue mudar o cenário e o rumo da vida de uma pessoa com uma venda. Legal? Então assim, quando você vende, você pode literalmente criar mudança naquela vida. Criar mudança naquele negócio. Se você vende para negócios, B2B ainda, você pode impactar diversas vidas. Se você faz, por exemplo, estruturação comercial para negócios, se você aumenta a capacidade daquela empresa de vender, ela precisa contratar mais pessoas, você impacta outras vidas, você está vendendo, você está ajudando nesse nível a vida de outras pessoas. Você altera o estado atual da empresa ou da pessoa. Tá? Então, assim, exemplos claros disso para que você consiga entender através desses exemplos. Um personal trainer, por exemplo. Vamos trazer um exemplo qualquer aqui. Cara, se ele vender para alguma pessoa, ele está transformando a saúde, o corpo, a energia, a disposição daquela pessoa, a autoestima daquela pessoa, a autoconfiança daquela pessoa, muitas partes da vida de uma pessoa, esse personal trainer ele está ajudando a desenvolver, a melhorar. Olha só. Quando ele vende. Se ele vende e ele entrega um bom serviço, uma boa consultoria, ele naturalmente está agregando muito na vida de uma pessoa. Um professor de luta, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui,
Ele ensina defesa pessoal, ele ensina disciplina, ele ensina confiança. Ele literalmente, ensinando defesa pessoal, pode salvar a vida de uma pessoa. Olha como que vender é ótimo nesse caso. Quanto mais pessoas ele ensinar a se defender, qual a chance de uma ou outra, ou algumas pessoas precisarem disso na vida real? Um barbeiro, vamos dizer, uma pessoa que corta cabelos, ela literalmente muda a autoestima de alguém. Imagina como é bom vender nesse caso. Cara, essa crença interna que vocês têm de, porra, vender é ruim, isso tem que ser acabado, tem que tirar da cabeça. Vender é algo muito bom. O que você não pode é vender coisas ruins ou vender para pessoas que não precisam. Empurrar algo com insistência e às vezes até mesmo técnicas de manipulação para pessoas que não precisam disso. Para pessoas que não precisam disso. Vender é transformação. Então você tem que entender o tipo de pessoa que precisa daquilo que você vende, você tem que confiar naquilo que você vende para você vender. Que aí você vai realmente estar agregando na vida de outras pessoas e você pode literalmente mudar a vida daquela pessoa. Você pode mudar literalmente. Te dei alguns exemplos aqui. Então pensa, cara, porra, olha o meu produto. Ele é bom? O que eu estou vendendo? Isso aqui realmente agrega na vida das pessoas? Agrega de alguma forma? Claro que não vai agregar para 100% das pessoas que você vende, principalmente se você trabalhar com volume. Não existe isso. Não entre com a crença de que você precisa agradar e agregar para 100% das pessoas, porque também tem o outro lado, tem o lado da pessoa. Você pode vender para uma pessoa o melhor carro do mundo. Se a pessoa não usar, não adianta. Então você esquece essa ideia de agradar 100% das pessoas e agregar para 100% das pessoas. É outra crença que precisa ser acabada, precisa ser exterminada da sua cabeça, para você entender que você vai vender. Vender é algo extremamente bom quando você vende da forma correta e vende algo que realmente é bom. E você não deve vender empurrando algo para alguém que não precisa ou um produto ruim. E você precisa tirar essa crença de vender é algo ruim da sua cabeça, principalmente. Legal? E assim, qual é o impacto invisível que isso tem na sua venda, na sua operação de vendas? Você não vende só um serviço, você vende o efeito que isso gera na vida da pessoa. Esse é o impacto. Você vende o efeito que isso gera na vida da pessoa. Você não vende o serviço. Você tem que olhar para o seu produto, para o seu serviço, você, eu tenho confiança nisso, sei que isso aqui vai agregar na vida da pessoa, legal. Então, qual é o efeito que isso pode gerar na vida da pessoa? Legal, é esse efeito aqui. Show de bola. Então eu consigo agregar realmente na vida dessa pessoa. Não, já sei que eu preciso tirar aquela outra crença de que eu não vou conseguir agregar para 100% das pessoas, mas eu vou dar meu melhor e vou vender para o máximo de pessoas que eu conseguir, que precisem dessa solução, para que eu consiga ajudar o máximo de pessoas possível e que eu consiga de fato agregar no máximo de vidas possível e às vezes mudar diversas vidas. Esse é o pensamento. Essa é a crença, esse é o modelo mental que você precisa ter para você conseguir vender com tranquilidade, sem nenhuma trava. Porque às vezes você não tem permissão interna para você conseguir vender, por conta dessas crenças que contradizem vender muito. Se você tem crenças que contradizem vender muito, você naturalmente não vai vender nada, ou vai vender pouco. E um cliente satisfeito, um cliente que realmente está satisfeito com o teu produto, ele gera melhoria na sua própria vida, também na sua confiança em gerar resultados. Ele impacta outras pessoas ao redor a melhorarem também. Ele toma decisões melhores na vida dele. E você, naturalmente, consequentemente, também toma decisões melhores na sua vida. Porque você entendeu que você realmente consegue ajudar. Você tem um cliente satisfeito, você tem outros clientes satisfeitos, outro cliente satisfeito. E isso gera um efeito em cadeia. Você literalmente pode mudar o rumo da vida de alguém. Coloque isso na cabeça. Legal? Se você gosta desse tipo de vídeo direto ao ponto do campo de batalha, quem realmente está gerando resultado do campo de batalha na aquisição de clientes para consultorias, mentorias, serviços, você precisa se inscrever nesse canal que eu sempre estou postando vídeos como esse aqui, de insights que vem na minha cabeça, ou que eu converso com o meu time, algo que eu converso com um cliente, ou em alguma call de vendas, em alguma coisa, eu vou trazer insights aqui do campo de batalha para que você consiga entender e poupar tempo, energia e dinheiro com esses vídeos aqui. É isso que eu quero, essa é a minha ideia, que você poupe tempo, energia e dinheiro. Então se inscreve aqui, ativa o sininho para você receber os vídeos em primeira mão e você conseguir entender ali realmente como otimizar o teu processo, vender mais, obviamente ali ter mais eficiência comercial, eficiência na área de aquisição de clientes, na arquitetura de aquisição de clientes. Legal?
E assim, o problema de quem não vende. Quando você não vende, você não ajuda. É simples. Essa é a questão. Quando você não vende, você não ajuda ninguém. E aí fica esse pensamento. Cara, beleza. E o que aconteceria se eu vendesse mais? Conseguiria ajudar mais pessoas? Conseguiria ajudar mais pessoas? Eu conseguiria mudar mais vidas? Quando você trava na oferta, você impede essa transformação, naturalmente. Legal? Muita gente tem um bom produto, às vezes tem uma boa solução, mas não oferta. Tem medo de ofertar, tem medo de falar o preço. E eu sei disso porque já aconteceu isso comigo. Isso não é uma coisa que está acontecendo única e exclusivamente contigo. Isso já aconteceu comigo. Hoje não acontece mais, porque eu tenho clareza do que eu ofereço, eu tenho clareza da qualidade do que eu ofereço, da potencialidade de geração de resultados que a gente tem. Legal, isso já me deixa muito tranquilo para oferecer qualquer coisa que a gente tem aqui dentro para um certo tipo de pessoa específico. Não é todo mundo que eu ajudo. Não é todo mundo que a gente ajuda. Não é todo mundo que a gente consegue agregar na vida. No negócio, no projeto, na área de aquisição de clientes, no comercial, geração de demanda. Não é todo mundo. Mas algumas pessoas sim. E essas pessoas que sim, é obrigação minha vender para ela. É obrigação minha vender para essa pessoa. Eu literalmente posso mudar a vida dessa pessoa. Eu literalmente posso mudar a vida dessa pessoa. Então é minha obrigação vender para essa pessoa. Encontrar maneiras, formatos de fala, técnicas, habilidade de venda, gestão de objeção para vender para essa pessoa. E é isso. É isso. Quando você não vende, você não ajuda. Você não gera nenhum tipo de transformação. Pessoas que poderiam ser ajudadas por você continuam no mesmo lugar. Ou pior, é uma outra crença que eu instalo dentro da minha cabeça, que é o seguinte: se eu não estou vendendo para essas pessoas, naturalmente, essa pessoa que tem uma necessidade aqui dentro do mercado, ela vai procurar outro tipo de solução ou vai chegar até ela outro tipo de solução que às vezes não é tão boa assim. E que às vezes a pessoa não está tão preocupada em geração de resultado assim. Então, se você não está vendendo hoje, não só você não está gerando transformação, mas você está permitindo que outros concorrentes seus, às vezes concorrentes pilantras seus do mercado, estejam vendendo para esse mesmo cliente. Então assim, você naturalmente, quando você não vende, você tem uma boa solução, um bom produto, e você não vende, o que está acontecendo é que você está dando espaço para pilantras venderem e às vezes enganarem aquele possível cliente que deveria ser seu. Entendeu? Então assim, venda com responsabilidade. Vender não é sobre forçar nada. Claro que a gente vai ter um nível de insistência ali, porque às vezes a pessoa ela simplesmente está com algum tipo, certo tipo de medo de tomar uma atitude que precisa ser tomada para mudar resultados. Vender não é sobre forçar, é sobre você conseguir ali de fato algo que realmente resolve a vida e o problema daquela pessoa. Se você tem uma solução real, um método validado, resultado claro ali para gerar para a pessoa, você tem a obrigação de vender para essa pessoa. Então vou para uma parte prática, rápida e simples aqui de aplicação no teu dia a dia. Como que você muda essa mentalidade para você conseguir vender melhor? Você precisa reavaliar o que você vende, primeiramente. Você precisa ver e perguntar, cara, isso aqui realmente ajuda alguém? Isso aqui realmente resolve um problema? Claro. Anota essas perguntas, se faça essas perguntas para você ter mais confiança. Confiança, convicção na hora de você estar vendendo alguma coisa é o ponto principal para que você consiga gerar resultado. Ponto principal para conseguir gerar resultado. Confiança e convicção. Se você não confia no que você está vendendo, você já está perdendo a venda. Você já está perdendo 50% de chance de venda ali. Então você precisa confiar, ter convicção do que você está vendendo para que você realmente consiga gerar resultado. Legal? Liste transformações reais que você gera. Tem esses pontos claros. Cara, qual tipo de transformação eu gero? É esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Qual é o antes e depois? Qual é o ponto A que o cliente está? Qual é o ponto B que ele pode chegar? Qual é o ponto C que ele pode chegar depois? Ter clareza dessa jornada do teu possível cliente. Ter clareza. Qual é o impacto direto e indireto que a gente gera nessa pessoa? Na vida dessa pessoa. Na vida desse projeto. Na vida desse negócio. Qual é o impacto direto e indireto? Depois disso, comece a ofertar com intenção, com intencionalidade. Você conhecendo esses pontos, já tendo clareza, convicção, confiança nesses pontos, você não vai esperar o cliente pedir. Ah, não, Lucas, eu estou 2 anos postando conteúdo e ninguém chega pedindo o meu produto. Ninguém vai chegar pedindo o teu produto. Você precisa ofertar com intenção, de forma ativa. De forma ativa. Você precisa conduzir a conversa de forma ativa, com intencionalidade, estratégia, para que você chegue no ponto onde você deseja, que é o ponto de conversão. Pare de pedir desculpa ao vender, não pareça um carente vendendo. Você não está
ali para pedir desculpa, você não precisa pedir desculpa, você está ali para direcionar aquela pessoa, conduzir aquela pessoa para o momento certo de compra, porque você consegue ajudar ela. Você já entendeu que você consegue ajudar ela, então você está ali para direcionar essa pessoa daqui para cá, onde ela compra de você, para ela começar a jornada dela até o ponto B, que é onde ela quer chegar. Legal? Então conduz, não peça desculpa quando você está vendendo, pelo amor de Deus. Venda com convicção, venda com clareza. Se você acredita no que você vende, fica tudo muito mais fácil. Legal? E assim, vender não é tirar dinheiro de alguém, tá? Pelo amor de Deus. É gerar valor real da vida daquela pessoa ali para que ela consiga resultados em outras áreas, seja na área financeira, seja na área de saúde, seja na área de carreira, etc, 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 etc. Legal? E assim, se você quer estruturar o seu processo de aquisição de cliente, você quer estruturar a arquitetura de aquisição de cliente para você ter previsibilidade, consistência de venda e realmente mudar esse cenário do teu projeto, você ter consistência de venda, você vender de forma consistente todo dia, toda semana, você precisa se inscrever aqui embaixo para conversar com a gente, diretamente comigo ou com alguém da minha equipe, legal? Se inscreve aqui embaixo que você só tem a ganhar. Nessa reunião, nessa conversa, o que a gente faz? A gente direciona de alguma forma. Ou te direciona gratuitamente, diretamente na reunião, ou te direciona para algum conteúdo gratuito que vai resolver o desafio que você está vivendo no momento, ou a gente te direciona para alguma solução paga. Então, assim, duas chances de você receber um direcionamento gratuito, uma chance de você receber ali uma oferta de um direcionamento pago, legal? Então, assim, você só tem a ganhar. Se eu estivesse no seu lugar, eu marcaria essa conversa aqui abaixo já, e já agendaria um horário antes que os horários acabem, legal? Clica aqui embaixo, se inscreve no canal e estamos juntos.